Deus tem uma palavra para você, que está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. Vamos ler o 1 e o 2, que diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Antes de Deus liberar sobre a vida de Abraão a sua promessa, antes de haver o cumprimento da promessa de Deus sobre a vida de Abraão, Deus libera uma palavra. E é isso que Deus quer falar conosco neste momento, é que antes de haver o cumprimento da promessa dele, antes de haver a manifestação da promessa de Deus na nossa vida, Deus libera uma palavra, Deus libera uma fala, e Deus, quando ele fala conosco, a nossa fé é ativada. Antes da colheita, há uma direção dada por Deus. Quando Deus falou com Abraão, ele não deu todos os detalhes, mas Deus deu uma palavra, e essa palavra ela foi suficiente para levantar, para ativar a fé no coração de Abraão. E Abraão vai ser conhecido como o pai da fé, mas Abraão começou o seu chamado quando ele decidiu ouvir a voz de Deus e quando ele decidiu obedecer à voz de Deus. E Deus ele está falando isso conosco neste momento, que nós precisamos entender que para vivermos as promessas de Deus, para vivermos as promessas do Senhor sobre a nossa vida, nós precisamos ouvir a sua voz. E para ouvir a voz de Deus, às vezes nós precisamos calar a voz do mundo, às vezes nós precisamos calar a voz dos nossos afazeres, das nossas tarefas, para nos concentrarmos em ouvir a voz de Deus, porque a fé ela começa com uma voz. Abraão não tinha um mapa, Abraão tinha a voz de Deus, e a fé ela, genuína, ela nasce quando a voz de Deus ecoa no nosso coração. Então nós precisamos entender que Deus começa com uma palavra. E quando decidimos ouvir a palavra de Deus, quando nós decidimos obedecer à voz de Deus, então nós vemos manifestar nas nossas vidas as promessas, a realização das promessas e o cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas. E quando Deus fala, Ele desperta e exige em nós uma fé que nos move para fora da zona de conforto.